Bom dia, satisfação. Dia. Hoje nosso assunto é sobre a Revolução Francesa. Esse advento que é um marco na história da sociedade, né? A Revolução Francesa, ela indica a consolidação do Estado burguês, do Estado moderno burguês. E começamos agora a falar com vocês como que isso ocorre, né? Então, compartilho com vocês desde o princípio e desde o início o PowerPoint para nós seguirmos o roteiro da Revolução Francesa. Aguardando um pouquinho. Volta aqui um pouco, porque parece confuso. Está aí o nosso PowerPoint, né? Então, a Revolução Francesa que dura aí de 1889 a 1815, cujo o lema, né, é a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Isso inspirado no iluminismo, no movimento iluminista, que teve sua grande produção, né, na França aí, nos meados do século XVIII, por volta de 1750, né? Já falamos sobre isso, as figuras ilustres, né, de Rousseau, Montesquieu, Voltaire, né? São os grandes pensadores aí do iluminismo francês, além de outros como os enciclopedistas de Diderot e d'Alembert, né? E configurada no chamado pavilhão branco, azul e vermelho, né? Blanc, rouge, bleu, blanc, rouge, bleu, que representam hoje a bandeira da França, né? Então vamos lá para esse segundo slide, para a gente já tratar aí da França pré-revolucionária. Ou seja, algumas noções iniciais, porque a Revolução Francesa, segundo vários autores, ela representa uma, 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 uma revolução que tinha várias, composta por várias revoluções, né? Então não é uma revolução única. Embora, desde o início, ela seja dirigida, né? Iniciada, dirigida e depois apropriada pela burguesia, mas ela compõe uma série de outras revoluções dentro da grande Revolução Francesa. Começando aí para vocês, desde o início com a Revolução Aristocrática, considerada de 1886 a 1889. Seria o que essa Revolução Aristocrática? Os ensaios da Revolução, né? Algumas petições da aristocracia francesa, especialmente da burguesia, para que o regime fosse alterado, né? Houvesse pouco mais liberdade de comércio, mais liberdade de pensamento, né? Menos intromissão da igreja nos assuntos de Estado, né? Mas o que o absolutismo de Luís XVI não vai acatar de forma nenhuma. A Revolução Burguesa em si, que é a Revolução Francesa, composta, essa apropriada e dirigida pela burguesia, e a Revolução Popular, dentro da Revolução Burguesa, que é a participação da população desempregada em Paris, né, nas principais cidades da França, representada pelos sans-culottes, né?
que era uma massa de homens desocupados, desempregados, subempregados, que tem uma participação fundamental na Revolução. A Revolução Camponesa, né, essa Revolução Camponesa é a insatisfação no campo, os levantes dos camponeses contra a exploração feudal, né, que vai, quando do ocorrido da Revolução Camponesa, vai gerar o que nós chamamos de grande medo. Aí a burguesia começa a ficar, né, já de olho no processo revolucionário, porque, naturalmente, o intento da burguesia é tomar o Estado para si, né, e não a favor nem das massas populares, nem dos camponeses, né? Vamos falar disso um pouco mais para frente. As origens, né, da Revolução Francesa estão na crise do antigo regime, chamado pelos franceses de Ancien Régime, né? Ou seja, as crises do feudalismo e o capitalismo emergente, o feudalismo em decadência e o capitalismo em ascensão, né? Temos que olhar bem dessa forma mesmo. Cujas bases estão aonde? Na crise econômica. Essa crise econômica é uma crise de subprodução, né, agrícola, ou seja, más colheitas, etc., né? A má produção na agricultura eleva os preços, né, dos alimentos, e essa massa já de desempregados, subempregados, desocupados, camponeses explorados em regime de servidão, né, é que vai sofrer mais com a alta desses preços, gerando inflação, fome, né, e com isso a revolta popular. Os tratados comerciais desfavoráveis, né, a França tem um tratado, por exemplo, com a França anteriormente, que compraria, em que ela compra os produtos, os tecidos e produtos manufaturados de metal, né, de metalurgia, da Inglaterra. Em troca, a Inglaterra compra os vinhos franceses. Então, né, isso acarreta desemprego na França, a falência da indústria francesa, que começava nessa época, a indústria de transformação, e que se via incapaz de competir com a Inglaterra, porque a Inglaterra estava em plena primeira revolução industrial. Então, esses tratados só desfavoreciam a indústria, né, e a burguesia francesa. O desemprego, com todas essas condições, né, o subemprego, né, que acarreta um empobrecimento em massa, né, da população, especialmente a população urbana, na França. As despesas com guerras, né, os gastos com a guerra, que aí falamos, por exemplo, da Guerra dos 7 Anos, que ocorreu anteriormente aí com a Inglaterra, quando nós falamos da independência dos Estados Unidos, das 13 colônias inglesas, nós falamos aí da Guerra dos 7 Anos, né? Então, essas constantes guerras empreendidas pela corte francesa geravam despesas, né, em aumento de impostos, numa população já empobrecida ao extremo, né? Além do que, as despesas com uma corte suntuosa, ou seja, estava lá morando no Palácio de Versalhes, uma corte, né, junto com a monarquia, que tinham despesas imensas, né, com festas, bailes, e assim, né, e as despesas que eram tiradas de impostos sobre essa população já empobrecida, né? A crise social, uma outra crise, né? Então, crise também do antigo regime, né? Já que a sociedade francesa era dividida em 3 estados ou ordens. Então, é uma sociedade bem estratificada e engessada, né? No primeiro estado, o clero, né, membros da Igreja Católica. No segundo estado, a nobreza. Todos esses 2 estados com extremos privilégios, né, não pagando imposto, são isentos de impostos e com muitos direitos sobre a população, né? E no terceiro estado, o povo,
né, compunha aí, sob a liderança da burguesia, os trabalhadores, né, os camponeses. Então, esses três estados bem estratificados, quer dizer, um não passa para o outro não passa para o outro. É uma sociedade extremamente engessada. E a grande crise política, especialmente a crise do absolutismo, né? A França reúne, nesse momento da história, o absolutismo mais radical na Europa, né? É, isso a gente pode constatar, por exemplo, na palavra, né? Numa expressão de Luís XIV, antecessor e avô de Luís XVI, que vive esse momento da Revolução, né? Quando ele dizia o Estado sou eu, né? Aparece alguém aí que está no poder, né? Meu exército, não sei o quê, no Brasil. Mas, contra esse absolutismo, o direito divino dos reis, né? se contrapunha o contratualismo, né? Que o iluminismo traz, esses iluministas, especialmente Montesquieu e Rousseau, né? Dos iluministas, que trazem justamente a contradição desse direito divino dos reis e defendendo que o poder político é um contrato do povo, né? Contrato firmado entre a população que indica o seu governante, né? Contra o mercantilismo, ou seja, esse dirigismo econômico que principalmente para a burguesia, era desastroso, né? Então, o Estado interventor em excesso nas questões econômicas, a falta de liberdade de produção, que isso é bem questão liberal, né? Aí defendida por Adam Smith, né? E, dentre alguns outros pensadores, né? Economistas. A religião de Estado, ou seja, a religião atrelada ao Estado, né, que se opunha especialmente à liberdade de pensamento, à liberdade de expressão, né, tão contestada aí pelo iluminista Voltaire, né, e a ambição política da burguesia, que, né, entendia ser ela a senhora da economia, ela que mantinha o Estado, segundo, né, o seu entendimento, ela que pagava os impostos, ela que mantinha a máquina burocrática do Estado, porque essa, essa igreja e essa nobreza, né, do primeiro e segundo Estado eram parasitárias, viviam, né, às custas desses impostos da burguesia e do povo. Então, contra essa burguesia tinha a ambição de tomar o Estado ao seu interesse, né? Então, aí nós vamos ver as origens, está constituída aí as origens da, da Revolução Francesa. Nesse terceiro slide, a historiografia nos apresenta a Revolução Francesa em três eras, por assim dizer, né? Começamos pelas eras das instituições, que ela vai de 1789 a 1792. Posteriormente, nós vamos falar da era das antecipações e depois, num terceiro momento, a era das consolidações. Então, tratando aí da era das instituições, a crise se instaura, né? E Luís XVI convoca a reunião dos estados gerais, assim. Então, os três estados são chamados para discutir, sob a liderança, né, da monarquia de Luís XVI, a crise por qual a França passa nesse momento, né? Por determinação de Luís XVI, essa votação se dá por estados ou ordens, não por representantes, como queria a burguesia, né? Então, tudo que era proposto pelo terceiro Estado e seus representantes era anulado pelos dois Estados, nobreza e clero e nobreza, né? Então, não avança os trabalhos. O terceiro Estado se separa, né, durante esse tempo de reunião. Então, lembro a vocês que
essa reunião dos Estados Gerais, ela dura aí cerca de 2 anos, né? Então, é uma Assembleia Nacional, né? Então, discutindo, né? Então, o terceiro Estado se separa e forma a chamada Assembleia Nacional. E, segundo a sua liderança, eles só sairiam dessa reunião com uma Constituição, né, pronta para ser implantada na França. Então, a partir daí, o rei articula com o primeiro Estado e segundo Estado, nobreza e clero, para participarem com o terceiro Estado dessa Assembleia Nacional e, nesse sentido, surge aí a chamada Assembleia Nacional Constituinte. Agora, né, com maior expressão de representação, é o terceiro Estado, ou seja, o povo, burguesia e o povo, né? Nessa Assembleia Nacional Constituinte, nós vamos ver aí a apresentação de dois grupos, os monarquistas, liderados por Mirabeau, aqueles que eram, né, favoráveis à monarquia, à continuação da monarquia, e os republicanos, liderados por Robespierre, né, que posteriormente terá um papel muito importante aí dentro da Revolução Francesa, né? Ora, os trabalhos não avançam dessa forma, né? O rei começa a boicotar as propostas, especialmente do terceiro Estado. Então, rapidamente, forma-se dentro dessa Assembleia Nacional, na sociedade, a formação da Comuna, liderada por Beyle, e a Guarda Nacional, liderada por Lafayette, já que havia uma certa conspiração de Luís XVI com as monarquias ali em volta da França, né, para anular o processo de imposição de uma constituição, né, progressista, por assim dizer, sobre a monarquia absolutista na França, né? Os camponeses, no dia 14 de julho de 1889, tomam a Bastilha, né, que é o grande símbolo da Revolução Francesa. A Bastilha é uma prisão política na França, né? E os camponeses tomam e derrubam ali, né, a Bastilha como símbolo de que não haveria mais perseguição política, é isso? Então, alguns membros da nobreza começam a fugir da França e começam a renunciar os privilégios feudais, né? Então, começa a partir dessa ação da população mais direta e agora mais radical, né, uma renúncia já e a fuga de muitos nobres da França. Essa Assembleia Nacional Constituinte declara, né, é um documento chamado a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, considerado um dos documentos históricos da história da humanidade, né? Posteriormente, logo após a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, liderados por uma mulher, né? Essa mulher, nós vamos falar dela daqui a pouco, ela declara os direitos da mulher e da cidadã, que é outro documento interessante aí, prelúdio do feminismo, né? Dos direitos de igualdade de gênero. Dentro dessa Assembleia Nacional já aparece o Clube dos Jacobinos, né, que domina o cenário na Assembleia Nacional Constituinte. E eles decretam o fisco dos bens da igreja, né, e distribui isso no processo revolucionário, distribui com a venda desses bens da igreja, e distribui isso entre o povo para, né, minimizar a crise econômica porque passa a França, especialmente de abastecimento, né, e impõe a chamada Constituição Civil do Clero, ou seja, a igreja se submete ao Estado, né? Não é nem a separação da igreja do Estado, mas a submissão do clero ao Estado. Ora, o Papa, à época, né, reage, o rei resolve buscar apoio
monarquias ali no entorno da França para é, é, num momento antirrevolucionário, para invadirem a França e restaurar a ordem, ajudá-lo, né? Então, esse clube dos jacobinos afasta o rei, não é isso? E impõe, naturalmente, logo depois, em 891, a chamada monarquia constitucional, que Luís XIV é obrigado a assinar, né? Se submetendo a uma constituição que, né, tirava-lhes muito poder, né? Condicionava, submetia o poder do rei ao poder da Constituição. Nessa Constituição surge a chamada Assembleia Legislativa, ou seja, né, a Câmara dos Deputados, e lá nessa Câmara dos Deputados são eleitos, né, por ordem, né, monarquistas moderados, em grande maioria, né, e os republicanos, que eram minorias, e esses republicanos vão se dividir em dois grupos, os girondinos e os jacobinos. Os girondinos, representantes da alta burguesia, e os jacobinos da é, média burguesia ou a pequena burguesia. Né? É, o rei, então, com a ajuda do Papa, conspira contra a Constituição e busca que o apoio na invasão estrangeira, aí, na Áustria, na Espanha, na Prússia, né, para invadir a França. E eles invadem, os exércitos estrangeiros invadem a França. Essa Assembleia Legislativa é obrigada a reagir, né, a essa invasão. Percebam vocês que nós estamos em plena, né, crise política, econômica e social ocorrendo nesses anos de revolução e ainda a invasão de exército estrangeiro. Né? Os sans-culottes, que representam, eu falei para vocês lá no início, essa massa de trabalhadores, empregados, desempregados aí das grandes cidades, né, se revoltam, né, se organizam e invadem o palácio do rei e decretam a prisão do rei. Posteriormente, né, e aí convocam uma nova Assembleia Nacional por sufrágio universal, e essa Assembleia Nacional agora liderada pelos jacobinos, especialmente por Robespierre. É o principal dos líderes, mas você tem a figura de Danton, Marat, né, Mirabeau, entre outros. O que nós vamos falar no segundo momento. Então, a partir daí, nós vamos entrar na chamada Era das Consolidações, que é de 1792 a 1794. Também chamada de A República. Um assunto para a gente tratar na próxima aula. Saudações a todas e a todos. Tenham todos uma boa semana. Eu